Pare de se repreender pelos seus velhos tropeços. Seja bem-vindo a mais um vídeo do movimento Go On Believing. Olá, eu sou Ricardo Cropanizo, gestor aqui da Go On Estratégias para Ópticas, e você está no vídeo 8, no desafio número 8 das 30 semanas só para ópticos selvagens. O desafio de hoje é pare de se repreender pelos velhos tropeços. Mas antes de eu falar desse desafio, eu gostaria de saber se você já conhece o movimento Go On Believing e esse desafio. Se você não conhece, eu quero te fazer um convite. Vai na descrição desse vídeo e clica no link que vai te levar para uma página que você vai fazer um cadastro e vai baixar gratuitamente o seu e-book 30 coisas que você deve parar de fazer a si mesmo. Você vai baixar esse e-book gratuitamente, que está lá os 30 desafios em forma de leitura, com uma arte bem legal, para você ter ele para você e nunca deixar a peteca cair. Lá também vai ter o vídeo número 0, explicando o que é o desafio das 30 semanas, como que é, por que é, enfim, todos os detalhes você vai saber por lá, tá bom? Então é bacana que você venha assistindo o número 1, número 2, até chegar nesse aqui que é o número 8. Mas se você já vem acompanhando cada vídeo, cada desafio, vamos lá, que eu quero falar com você sobre você parar de se repreender por velhos tropeços. Eu nunca consegui dizer não para muitas pessoas, né? Aliás, para ninguém eu conseguia dizer não. E eu não sei se eu ficava incomodado, se as pessoas iriam dizer que iam ficar chateadas comigo, ou se elas iriam me xingar, se elas iriam me bater, iriam ficar ofendidas. Eu não sei. Todo mundo tem aquele pouquinho de vergonha, se eu posso dizer, se esse é o sentimento certo. Mas é um certo medo misturado com vergonha, eu vou ficar constrangido em dizer não para a pessoa, mesmo quando eu quero dizer não. E quando algumas pessoas que eu não sabia dizer não, eu sabia que eu estava sendo um pouco manipulado por aquelas pessoas. E olha só como que é as coisas. Eu acredito que existem apenas dois tipos de erros, né? Podemos dizer assim. Quando você erra com alguém ou quando você tropeça, como é o título desse vídeo, acontece um grande problema. Existem os erros sem a intenção de errar, você faz algo sem a intenção de errar, e existe o erro que é proposital. Eu acredito que as pessoas que erram propositalmente, elas são os laranja podre. Elas são aquelas pessoas egoístas, que só querem pensar nelas mesmas, que proclamam o tempo todo que eu quero mudar o mundo. Mas na verdade, quando você vai ver, ela quer mudar apenas o mundo dela, e não o mundo que ela vive. Então essas pessoas, elas acabam se encaixando na categoria com intenção. Tropeçou com intenção. Essa pessoa normalmente consegue fazer mais você tropeçar do que ela mesma. Mas existem aquelas pessoas que tropeçam sem intenção, que ela está querendo acertar e ela erra. Eu acredito que é você, eu, se encaixa nesse perfil. O que acontece? Quando eu comecei a ter medo de dizer não para as pessoas, eu comecei a identificar isso, eu comecei a perceber que eu era manipulado por pessoas que teriam um poder de persuasão mais forte do que o meu. Só que aí, sem querer, eu comecei a descobrir que pessoas que tinham um poder de persuasão menor do que o meu, eu comecei a manipular essas pessoas também. Elas não sabiam dizer não, então eu começava a querer as coisas, eu começava a convencê-las ali, sem nunca fazer muita coisa errada, mas sempre ver de, poxa, me ajuda aí, cara, pô, empresta seu carro, nossa, meu, é rapidinho, cara, eu vou ali, eu já volto e depois eu te devolvo o seu carro, pô, empresta aí esse videogame, empresta esse jogo, empresta esse... Eu comecei a manipular as pessoas não com a intenção, mas com a vontade de conquistar um objetivo meu, mas sem pensar na pessoa do lado de lá. Então eu comecei a ter esses velhos tropeços. Como é que eu percebi que eu estava tropeçando? São vários os indicadores se você quiser enxergar. Se você quer enxergar, você começa a perceber que há tropeços o tempo todo, o que é normal. Faz parte você tropeçar, faz parte você andando para frente, tropeçar, cair em obstáculos. Mas eu comecei a perceber que eu tive um afastamento de algumas pessoas na época que eu convivia. Eu percebi que, vamos falar, um linguajar, a zoeira que eu fazia com as pessoas ali, uma brincadeira, para ficar um pouco mais bonita de se falar, a brincadeira passava dos limites,
Eu comecei a discutir num nível muito mais frequente e maior, com um número enorme de pessoas que convivem, inclusive até hoje ao meu redor. Eu comecei a magoar as pessoas, mas é ali que tá. E aí o problema era muito grande, inclusive em vários assuntos dos outros vídeos que eu falei. O orgulho não me deixava assumir aquele tropeço. Então o que acontecia? Eu criava uma bolha ao meu redor e não crescia, eu não evoluía, porque eu não sabia enxergar o meu eu interior, eu só sabia enxergar o lado externo. E aí eu não sabia também por que eu me prejudicava, por que eu nunca tinha dinheiro, por que eu sempre brigava, por que minhas bandas nunca davam certo, por que eu nunca salvava um jogo do videogame, entendeu? Por que eu não conseguia, às vezes, ter um relacionamento com uma pessoa saudável, enfim. Vários foram os tropeços que vieram acontecendo. Só que a gente tem que estar olhando para um novo ângulo. Porque quando você tropeça e você sabe por que você tropeçou, aquilo te dá uma evolução. Porque no fundo o tropeço ele está te preparando para uma nova situação que ainda vai vir e que a gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é. Então eu errei bastante nesse tipo. Eu acredito, eu estou aqui falando para você nesse momento, que eu nunca errei propositalmente. É difícil. Você vai lá, faz mal para uma pessoa de propósito e você sabe que você está fazendo mal para aquela pessoa e mesmo assim você faz aquilo. Eu, pelo menos em sã consciência, nunca fiz isso. Espero nunca ter feito isso. Mas se um dia eu descobrir que eu fiz isso, eu tenho certeza que eu vou ter muita vergonha de olhar no espelho, porque isso não faz parte do meu caráter, isso não faz parte da minha índole. Então eu, na verdade, quando eu me proponho aqui a vir dizer para você essas coisas, eu não estou querendo minha autopromoção, eu não estou querendo nada. O que eu estou querendo é ajudar um pouquinho você que trabalha no setor óptico para você ficar um pouco mais ligado nos conteúdos que eu vou gerar. E mais cedo ou mais tarde, a gente não é instituição de caridade, a gente vai querer vender alguma coisa. Assim como você tem relacionamento com uma pessoa, um amigo, uma amiga, e que de vez em quando algum deles vão comprar óculos da sua óptica. Você cobra, eles passam o cartão, não passam? É a mesma coisa a gente, mas na verdade a gente acredita muito no valor de ajudar para receber. Primeiro ajuda sem esperar nada em troca, depois a gente recebe. Então todas as vezes que eu errei, que eu tropecei, foi nesse sentido. Agora e você? Tem tropeçado muito? As coisas andam muito turbulentas na sua vida que fazem você ainda ficar um pouco chateado, algumas coisas começam a aparecer na sua frente e você mesmo assim não consegue ou não quer enxergar que realmente aquilo que você fez não está certo, aquele tropeço. Então vamos lá, independente, eu sei que tem vários graus de tropeços, né? Aquele tropeço de perder um filho, aquele tropeço de perder um filho, que eu digo, por exemplo, o pai na Disney que estava lá passeando, realizando um sonho com a família e o jacaré pegou a criança, né? Ali foi um tropeço, um descuido do pai. É claro que é uma conjuntura de várias coisas, mas nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, se alguém sequestrar nossos filhos, se Deus me livre acontecer alguma coisa, a culpada é a gente. Então isso é um tropeço. E esse tropeço são tropeços doloridos que não vai passar. Você vai acostumar com aquela dor, mas você tem que continuar em frente. Então essa é a ideia desse desafio número 8, de mostrar para você que os tropeços eles são às vezes necessários para fazer a gente crescer. A vida é um eterno aprendizado, apesar que eu sempre digo, a maioria de nós vivemos a vida como se fosse um recurso infinito, como se só fosse acontecer coisas erradas com os vizinhos. Mas não, acontece com você, acontece comigo o tempo todo, o tempo todo. Então, quando eu digo para você que existem tropeços de todos os níveis, quando eu digo para você que não importa os erros que aconteceram, os tropeços que aconteceram, o que importa é realmente o agora, é essa reflexão que você faz sobre os seus erros, sobre os seus tropeços. Então, pega papel, pega caneta e anota o que você tem que fazer nesse desafio número 8, que é para de se remoer pelos seus tropeços antigos, ok? O que você vai fazer? Pegue os 3 principais tropeços que você já deu na vida, recentemente ou antigamente, e escreva eles de maneira bem clara. Eu, Ricardo Cropanizo, peguei um jogo emprestado dizendo que não iria devolver no mesmo dia e depois não devolvi. A pessoa veio na minha casa várias vezes, mandei minha mãe dizer que eu não estava, não sei o que, não sei o que. Tá percebendo qual que é o nível de descrição do seu erro? E aí você vai dividir a sua folha no meio e vai escrever ponto forte e ponto fraco. Você vai colocar o porquê que você fez aquilo.
e do outro lado você vai colocar o porquê, o que você aprendeu fazendo aquilo. Essa pequena reflexão, essa pequena análise vai fazer você guardar num canto do seu cérebro como informações aprendidas. E a prática daquilo, toda vez que você for fazer alguma coisa, aquilo vai aparecer na sua frente. Se você começar a seguir aquele descobrimento que te faz melhor, isso vai fazer parte dos seus hábitos, então você não vai mais cometer aquilo, ou seja, você aprendeu com o seu tropeço. O que importa é o agora. Na verdade, tudo isso que eu estou te falando, tudo isso que eu estou te mostrando aqui no desafio das 30 semanas, ele é importante porque eu não quero pregar uma crença para você, mas são coisas que é básico para qualquer ser humano. E na verdade, o intuito principal disso é fazer o que eu consegui fazer comigo nos últimos anos. É ter uma conversa sincera entre eu e eu mesmo, ou seja, entre você e você mesmo. Você consegue conversar com você mesmo? Você se entende? Você se escuta? Você se compreende? Então é isso que eu gostaria que esse desafio, ao final dele, fizesse com você. Mas é claro que a gente quer 30% ou menos, uma seta apenas. O resto é com você. É você que tem que fazer a grande diferença na maneira como você vem levando a sua vida. Então, faça essa análise, compreenda que tropeçar é normal, o que importa é agora, o que você está fazendo agora para conseguir ter um resultado diferente. Beleza? Gostou desse vídeo ou não gostou desse vídeo? Eu gostaria que você desse um like, um dislike, curtisse, comentasse. O seu comentário é muito importante para eu saber se eu estou indo no caminho certo. É muito fácil a gente dar um like, um dislike e não comentar. Mas eu sei que muitas vezes você está na correria, não dá tempo de comentar, mas só um comentário muito bom. Olha, eu não gostei por causa disso. Isso me faz crescer. Isso faz parte do mundo externo, conversando com o meu mundo interno e eu possa seguir em frente. Tá bom? Então é muito importante a sua curtida, o seu compartilhamento, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão lá. Beleza? Então, você está aqui no desafio número 8 das 30 semanas do movimento Go On Believing. É um prazer estar aqui com você e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!